Eu sou o Sandro Camargo e, juntamente com o Leonardo Pinho, vamos fazer a apresentação do trabalho intitulado ERAD RS 20 anos. Quem fez essa história? Eu e Leonardo somos docentes do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada da Universidade Federal do Pampa. Iniciamos então com um breve contexto do trabalho. O foco do nosso trabalho é o ERAD RS, que é um evento itinerante criado em 2001, com foco inicial no Rio Grande do Sul, mas que ao longo da sua existência ele se expandiu, almejando divulgar a produção científica e qualificar os profissionais da região sul em processamento de alto desempenho. O ERAD RS, então, ele chega na sua 20ª edição e dentro dessa história tiveram quase 1.200 trabalhos que contam a evolução da pesquisa brasileira no processamento de alto desempenho. Os objetivos desse nosso trabalho, então, são explorar com técnicas de análise de redes sociais e de genealogia acadêmica todas as publicações feitas nas 20 edições do ERAD RS, identificando os autores e os grupos de pesquisa que obtiveram um papel de destaque nessa história. Um objetivo secundário é fornecer subsídios à Comissão Regional de Alto Desempenho da Região Sul para o reconhecimento dos pesquisadores e das relações que construíram seus 20 anos de história. A apresentação, então, ela está dividida em duas partes. A primeira será a análise de redes sociais e a segunda, a análise de genealogia acadêmica. Em relação à análise de redes sociais, nós utilizamos uma base de dados com todos os trabalhos publicados nas 20 edições do evento e consideramos colaborações como um dos focos do nosso trabalho, e como colaboração nós entendemos toda e qualquer publicação com 2 ou mais autores. Então, se tivermos N autores em um determinado trabalho, a partir desse trabalho serão geradas combinação de N 2 colaborações que serão consideradas no nosso estudo. As ferramentas que foram utilizadas para a execução do trabalho foram o GEF, para análise e visualização das redes sociais, e a ferramenta estatística R, para a automatização de algumas atividades necessárias à execução do trabalho. As métricas dos nodos que nós utilizamos dentro da análise de redes sociais foram o tamanho do nodo, que representa a quantidade de publicações que o autor teve na história do trabalho, o grau, que indica com quantos outros autores este autor em questão colaborou, a centralidade de intermediação, que indica qual a importância do autor na interligação de diferentes grupos de pesquisa, e o PageRank, que identifica ou tenta mensurar a importância, a relevância daquele autor dentro do contexto do evento. O que acabamos gerando no nosso trabalho está aí apresentado, então, que é a rede social de todos os trabalhos que foram publicados na história do evento, onde cada um desses nodos ou pontos aí eles representam um autor distinto e as ligações entre os nodos representam a coautoria em algum trabalho. Nodos com tamanho um pouco maior indicam que aquele autor teve mais trabalhos publicados na história do evento, e nodos com tamanhos menores indicam que o autor teve apenas um ou poucos trabalhos publicados na história do evento. Então, o que temos nesses 20 anos de ERAD são 1.172 artigos publicados nos anais das 20 edições, com 1.118 autores distintos. O nosso trabalho também ele identificou as comunidades de pesquisa, onde comunidades consideramos um conjunto de autores que costuma publicar em parceria. Então, dentro dessas 76 comunidades, aqui na nossa figura, nós enfatizamos as 10 maiores comunidades com seus respectivos autores. E o grau médio, que significa em média, que cada autor costuma publicar ou publicou ao longo da história em torno de 5 outros autores diferentes. Aqui apresentamos então as métricas dos nodos que nós analisamos no nosso trabalho. A primeira delas é a quantidade de publicações, onde se percebe que a grande maioria dos autores publicou uma ou poucas vezes na história do ERAD RS.
E todas essas bolinhas aqui indicam que são autores que foram outliers, que estão fora de uma distribuição normal estatística. E aqui nós conseguimos identificar um autor com 109 publicações, outro autor com 100 publicações e assim sucessivamente. Então, por aqui nós começamos a identificar quem são os autores que têm um papel de destaque na história do evento. Em relação ao grau, também é possível perceber que a grande maioria dos autores publica com poucos outros autores, costuma colaborar em coautoria com poucos outros autores. E também temos os outliers aqui. Por exemplo, temos autores que colaboraram com 111 outros autores distintos e vários outros também que estão em papel de destaque. Em relação às métricas de centralidade da intermediação e PageRank, essas métricas elas podem variar entre 0 e 1, de forma que quanto maior o valor, mais relevante aquele autor é no contexto daquela métrica. Em relação à centralidade da intermediação, a grande maioria dos autores tem valor 0 como valor para essa métrica, que significa que eles não desempenham um papel de destaque entre interligação de autores de diferentes grupos de pesquisa. Por outro lado, temos alguns autores aí que obtiveram um papel de destaque ao longo dessa história. Em relação ao PageRank, que tenta identificar ou mensurar a importância do autor no contexto do evento, a grande maioria dos autores tem um PageRank baixo, mas tem alguns autores que estão em destaque nesse contexto. Também em relação àquelas comunidades que foram apresentadas na figura anterior, a gente percebe que a grande maioria das comunidades são compostas por poucos autores e poucas comunidades são fortes e têm muitos autores. Então aqui destaque nós temos para duas comunidades com em torno de 140 autores. E também um outro elemento que nós investigamos nesse nosso trabalho foi a frequência das colaborações. E aqui tem um caso de 2 autores que colaboraram em 36 trabalhos distintos, outros 2 autores que colaboraram em 25 trabalhos distintos, mostrando que alguns autores eles trabalham com uma parceria bastante forte nas suas publicações. Então aqui temos o ranking dos 10 autores com maior quantidade de publicações na história do evento. Em relação às suas instituições, se percebe que temos 5 autores da Universidade Federal de Pelotas dentro do ranking desses 10 autores com mais publicações. Apresentamos também aí a quantidade de publicações desses 10 autores. No trabalho que será publicado nos anais, a gente tem um detalhamento desses números aí. Temos aqui, então, autores com 109, 100, 90 publicações que foram enfatizados aí em vermelho porque são autores que se sobressaem muito em relação aos demais. Em relação ao grau, também temos alguns autores com uma quantidade muito grande de colaborações na história do evento, mostrando que colaboraram, tiveram coautoria com diversos outros autores. Em relação à centralidade da intermediação, também é possível perceber os autores que tiveram um papel ou que têm um papel de destaque na interligação de diferentes grupos de pesquisa ou também que atuaram para criar esses grupos de pesquisa, esses diferentes grupos. Temos também aí as comunidades, onde percebemos que esses números aqui indicam quando é a maior comunidade de pesquisa, 2 quando é a segunda maior comunidade de pesquisa, e aqui temos 2 autores participando da segunda maior comunidade e 3 autores participando da terceira maior comunidade de pesquisa. Em relação ao PageRank, também podemos identificar aí o nível de reputação dos autores dentro do contexto do evento, onde temos alguns autores aí com papel amplamente destacado. No sentido de tentar visualizar de uma melhor forma os autores que foram os mais relevantes na história do evento, o que nós fizemos aí foi aplicar um filtro para todos os autores que tivessem mais de 20 publicações na história do evento. Isso significaria que o autor publicou, em média, mais de um trabalho por edição.
E aí nós temos, aplicando esse filtro, quem são os 23 principais autores da história do ERAD. Todos eles aí enfatizados e detalhados com suas respectivas colaborações. Agora o Leonardo vai continuar na segunda parte, da segunda parte da apresentação. Boa tarde, então dando continuidade à apresentação, vou falar um pouco agora sobre análise de genealogia acadêmica. Basicamente o que fizemos foi construir uma ferramenta de web scraping que foi implementada com a linguagem Python 3 e as bibliotecas Requests e Beautiful Soup. Com essa ferramenta nós podemos fazer acesso em lote à plataforma Acacia, que é uma plataforma disponível na web que contém informações genealógicas de pesquisadores cadastrados na plataforma Lattes. Mais especificamente, lá estão disponíveis dados atualizados em julho de 2019. Então, utilizamos essa ferramenta com os nomes completos dos pesquisadores que foram identificados por meio da técnica de análise de redes sociais como sendo os principais autores da ERAD ao longo desses 20 anos, para buscar os seus indicadores e tentar entender como é que isso acontece dentro da área de PAR na região sul. Bom, os principais indicadores que são disponibilizados na plataforma Acacia são descendência, esse é o primeiro, que representa a quantidade de descendentes diretos e indiretos que um pesquisador tem. Então eu vou usar para apresentar os indicadores um exemplo, que é o exemplo do professor Felipe Navot, que é o que tem os indicadores mais expressivos, com exceção de um, que são os primos, que eu vou falar por último. Ele tem 547 descendentes, ou seja, ele tem 547 pesquisadores que foram ou formados diretamente por ele ou por pessoas que ele formou e assim sucessivamente. O índice genealógico mostra o maior número G de descendentes que possuem no mínimo G descendentes cada. Então, por exemplo, o professor Navot ele tem 10 descendentes diretos que têm pelo menos 10 descendentes. A fecundidade, que é o número de descendentes direto. Então, para o caso do professor Navot, isso aí representa 83, significa que ele já orientou diretamente 83 pesquisadores em nível de mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Fertilidade, número de descendentes diretos que possuem no mínimo um descendente, ou seja, descendentes diretos que já procriaram, ou seja, que já foram capazes de concluir a orientação de pelo menos um pesquisador. No caso do professor Navot, são 25. Gerações, número de gerações de acadêmicos, isto é, a maior distância hierárquica de um acadêmico em relação à sua descendência. Para o caso do professor Navot, são 4, porque ele já tem trinetos, ou seja, ele teve seus orientados, seus filhos, que já produziram seus orientados, que são os netos do Navot, que produziram os seus orientados, são os bisnetos do Navot, e que produziram os seus orientados, que vêm a ser os trinetos do Navot. Relações, número de conexões, ou arestas na descendência de um acadêmico, no caso do Navot 553, 553 conexões diretas de descendência. Primos, número de acadêmicos que possuem avós ou avós em comum e pais distintos. Então, conforme eu disse, esse é o único caso dos que a gente analisou no qual o professor Navot não aparece em primeiro lugar, justamente porque ele é um indicador que ele mostra, ele dá um sentido de futuro, no sentido de novas colaborações ou criação de novas cooperações. Então, nós vamos voltar a esse tema mais à frente. Então, com base nesses indicadores, nós fizemos a coleta para 46 dos 47 principais autores que haviam sido identificados. Um não foi possível porque era um aluno de graduação, que não constava na plataforma Acacia, porque lá só constam pesquisadores que já terminaram seu mestrado ou doutorado. Foram verificados os vínculos institucionais, então, desses pesquisadores, que já atuaram nesse contexto de PAD na região sul, com destaque. Todos eles são cadastrados na grande área de ciências exatas e da Terra, sendo 43 na ciência da computação e 1 na matemática, com exceção de outros 2 que estão na área outros, na grande área outros, área microeletrônica, e outro que estava não identificado. Então olhando agora, fazendo um zoom nos dados observados para cada um dos indicadores,
Então, primeiro temos a descendência, aqui são representados os 10 pesquisadores com os melhores índices de descendência. Então, nota-se claramente o destaque para os professores Navot e Geyer, né, que estão, né, bem à frente dos demais, mas também com números expressivos dos professores Dantas, Pazin, Barbosa, Velho, De Rose, Fernandes, Divério e Costa. Do ponto de vista de índice genealógico, novamente destaque expressivo para os professores Navot e Geyer, seguidos do Dantas, do Velho, do Fernandes, do Divério, do Marcelo Pazin, do De Rose, da Charão e do Stein. Em fecundidade já temos uma homogeneidade um pouco maior, mesmo assim os dois primeiros novamente Navot e Geyer, seguidos do Dantas, do Barbosa, do De Rose, do Costa, do Rigg, do Fernandes, do Haroldo Velho e da Renata Reiser. Em fertilidade, destaque novamente a professor Navot, professor Geyer, Marcelo Pazin junto com Geyer em segundo, o Mário Dantas, o Velho, o Fernandes, o Divério, o De Rose, a Charão e o Stein. Em gerações, também um número similar, Felipe Navot, Geyer, em primeiro e segundo, Pazin, Dantas, Velho, Fernandes, Divério, De Rose, Charão e Stein. Relações, volta a aparecer uma discrepância grande do professor Navot e Geyer em relação aos demais, mas, de novo, os números são menores que os dois primeiros, mas mesmo assim bastante expressivos. Professor Dantas, Pazin, Barbosa, Velho, De Rose, Fernandes, Divério e Cristiano Costa. Bom, o resultado da aplicação do estudo ou da análise desses 6 indicadores, ele é coerente com o que a gente observa quando se criam redes hierárquicas de orientação na nossa comunidade. É possível observar nesses gráficos claramente a formação de uma rede hierárquica que converge para o professor Navot, uma rede bastante complexa, composta por vários pesquisadores. Mas também uma outra rede, também bastante expressiva, que converge para o professor Geyer. Então, são 2 redes hierárquicas de orientação expressivas na nossa comunidade que convergem para 2 pesquisadores. Bom, o indicador que falta tratar é o indicador Primus. Conforme eu já disse antes, ele dá uma ideia de potencial de colaboração para trabalhos futuros, dado a possibilidade de contato mais facilitado entre diferentes pesquisadores. Então, nota-se um grande potencial para o professor Carlos Roubig, para o Márcio Castro, para o Edson Padoim, infelizmente não mais presente entre nós, a professora Márcia Cera, o professor Cláudio Schepke, Fábio Rossi, Charles Myers, Franciele Boito, a Renata Reiser e o Tiaraju Divério. Bom, esses indicadores também nos permitem fazer perguntas um pouquinho mais complexas, tentando identificar algumas tendências ou correlações. Então, por exemplo, nós tentamos fazer uma análise para correlacionar a quantidade de orientadores, que é uma informação também dada pela plataforma Acácia, quantidade de orientadores que um pesquisador teve ao longo da sua trajetória formativa. Então, por exemplo, nesse gráfico nós podemos observar no eixo X a quantidade de orientadores que o pesquisador já teve e no eixo Y o seu resultado para o identificador específico, para o indicador específico. No caso aqui, são mostrados para descendência e fecundidade, acompanhados de linhas de tendência, tanto para descendência como fecundidade. Então, em azul, podemos observar que a correlação existente entre a quantidade de orientadores que se teve e a quantidade de descendentes que se produziu, ela é ínfima, é insignificante a correlação, né? E mesmo que se observe uma leve tendência de alta aqui, mas ainda assim o R2 é baixíssimo, logo não há uma correlação evidente. Da mesma forma acontece com a fecundidade, né? Com um R2 baixíssimo, que mesmo com uma tendência de decréscimo aqui, ou seja, sugeriria que quanto maior a quantidade de orientadores que a pessoa teve, existe uma tendência de reduzir a sua capacidade de fecundar novos pesquisadores, ou seja, de produzir novos pesquisadores a partir de orientação que vão ter capacidade de orientar outros alunos. Então, para o nosso extrato aqui da nossa comunidade, essas correlações são insignificantes.
Bom, pode-se observar também, do ponto de vista de vínculos dos principais autores das instituições, uma predominância em instituições, em universidades federais da região sul, aqui em essas 5 destacadas, né? A URGS, UFPEL, o FSM, Unipampa e UFSC, né? E elas representam 50% dos principais autores, então 50% deles são vinculados a essas 5 universidades. Também notou-se que 33% do total são vinculados à URGS, UFPEL e o FSM. Bom, como principais conclusões, né, a partir desse estudo quantitativo, documental, com base nos dados da ERAD desses 20 anos, né, foi possível observar os principais autores do evento, com base nas técnicas de análise de redes sociais, identificar 4 principais comunidades de coautoria, né, os seus principais membros. Pensa-se que esses resultados, né, são importantes para reconhecer a contribuição desses principais autores na história do evento e do processamento de alto desempenho na região sul do país, e também destacar a importância de se ter os análises disponíveis, né? Por isso a gente parabeniza a CRAD pela disponibilidade na Biblioteca Digital Brasileira de Computação. Do ponto de vista de genealogia, né, se observou que os pesquisadores precursores da área de PAR na região sul, o professor Navô e Gaia, né, ficou muito explícito. O potencial de crescimento de pesquisas colaborativas em função dos números significativos de primos, né, de vários pesquisadores com um índice alto de primos. A correlação não existente entre quantidade de orientadores e capacidade de produzir novos pesquisadores. E a presença ou a contribuição importantíssima das universidades federais da região sul, porém sem a presença do Paraná, o que sugere que há necessidade de algumas ações para tentar engajar o pessoal do Paraná na ERAD, né, talvez por meio de edições itinerantes em outros estados que não apenas no Rio Grande do Sul. Almeja-se também no futuro usar a mesma técnica para explorar dados do SBAC e do WSCAD, com isso identificar a contribuição da comunidade do Sul, né, em âmbito nacional e internacional. Por fim, destacar o apoio da CAPES ao nosso programa de pós-graduação, o apoio da Comissão Executiva da CRAD, que nos convidou para fazer essa apresentação, organizar esse material, e os organizadores desta edição da ERAD, que nos disponibilizaram os dados dos trabalhos aceitos, e por último, fazer uma homenagem à nossa colega Márcia Cera, pelas suas contribuições à área de PAD no Rio Grande do Sul, sobretudo pelo seu engajamento nas organizações de edições do ERAD e na formação de pesquisadores da Unipampa. Muito obrigado a todos pela atenção.